Como o vídeo cortou, vou te mostrar o resto, ó, que 100 vezes Q é igual a 1,6 vezes 10 a menos 17. Vou passar esse 100 dividindo. Esse 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado, certo? E na hora de ele subir para multiplicar, né, trazer o denominador para cá, o 2 vai receber um menos, vai ser 10 a menos 2. Se eu somar, dá 1,6 vezes 10 a menos 19. Como tá com excesso de elétron, né? Um elétron em excesso, vai receber o valor de negativo. Tá bom? Eu coloquei essa formulazinha aqui porque ela é a fórmula da carga, né? Quantidade da carga do átomo é igual ao número de átomos vezes elétron. Na verdade, é o número de elétrons, né? A carga é igual ao número de elétrons vezes a constante E, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Como aqui N é um elétron em excesso, esse N é igual a 1. Então, a carga aqui, a gente também poderia descobrir essa carga aqui por essa fórmula aqui, acredito eu, tá bom? É como se fosse tirar a prova dos 9 para ver se tá certo, tá? Então, vamos para a questão 4. Olha, Eduardo, como eu fiz a questão 4 no caderno, tá bem desenhadinho, eu costumo rabiscar bastante. Como esse não tá tão rebuscado, vou ver se eu consigo mostrar pra você, pro vídeo não ser tão longo, tá? Então, esse é o desenho do 4, não é? Do exercício 4. Tem, ó, determine a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2, indicados na figura. O campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme Q, com 2 microcoulombs, e o meio é vácuo, tá? Não tem influência né, do ar, de nada. Então, é para determinar a intensidade, direção e sentido do campo elétrico. Então, o campo elétrico, nos pontos, como são só pontos, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Campo elétrico é igual a constante K vezes Q, que é a carga de 2 microcoulombs sobre D ao quadrado, tá bom? E aí, a gente vai fazer aqui, ó. Eu coloquei o valor da carga Q. E aí, no ponto 1, eu chamei de E1, tá? Então, eu substituí aqui, ó, a constante K vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3 centímetros. Então, é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá? Essa resposta dá 2 vezes 10 a 7 Newton por Coulomb. Mesma coisa é 2, tá? A única coisa que vai mudar é porque vai ser 10 centímetros, tá? Então, tá vendo? É a mesma coisa, só que vai mudar aqui 10 centímetros. 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Essa resposta dá 1,8 vezes 10 a sexta. Tá bom? Como, olha só, como a carga aqui, ela é positiva, lembra? Quando ela é positiva, o campo ele vai sair. Então, é como se o E1 tivesse aqui para fora. Opa, deixa eu ver se eu mostro. Se o campo E1 tivesse para fora assim, ó, e o campo E2 tivesse apontado para fora do sentido. Olha só, eu fiz o desenho aqui, ó. Tá bom? Ó, desenho E1 no sentido para cima, tá? Direção vertical, sentido para cima. E2, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Beleza? Aí eu até escrevi aqui, ó, o módulo de E1, 2,0 vezes 10 a sétima, direção vertical e sentido para cima. E2, 1,8 de módulo, direção horizontal e sentido direita. Não, na verdade eu escrevi ao contrário, é aqui esquerda para direita, tá bom? Eu vou até arrumar aqui, que eu também sou cabeçuda, né, Eduardo? Deixa eu arrumar isso aqui, porque é da esquerda sentido para direita, tá? Esquerda para direita. Tem isso é treino, às vezes, ó, a gente vai fazendo na correria e Bem, 4B. Eu tampo assim para não confundir, tá? Vamos lá.
Na letra B, determine a intensidade da força elétrica que atuaria em uma carga de prova Q colocada no ponto 1. Como o ponto 1 está aqui em cima, uma distância de 3 centímetros, eu fiz só o desenho aqui, porque o resto do desenho não vai importar, tá? Porque ele quer a intensidade da força elétrica nessa parte aqui. E o Q é 10 na menos 7. A carga é positiva, tá? Eu coloquei um lembrete aqui. Quando a carga é positiva, o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Mesma direção e mesmo sentido. A força elétrica é calculada por constante K vezes a carga Q vezes o Qzinho sobre a distância entre eles ao quadrado, tá? Constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes o Q grande, né? Esse Qzão aqui, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 7, que é o Qzinho. Dividido pela distância entre eles ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá? Essa resposta aqui fazendo dá 2 newtons. Como as duas cargas são positivas, eles vão se repelir. Na verdade, é uma força de repulsão. Então, a força vai como se fosse saindo, né? Então, ela vai apontar, ela é sentido vertical, ele é a direção vertical, sentido para cima, tá? Acho que ele pede só a intensidade. Só isso daqui já é o bastante, tá? Mas eu acho legal a gente colocar também uma força aqui. O desenho é bacana, tá bom? Vamos para o exercício 5? Exercício 5. Os pontos de uma determinada região do vácuo estão sob uma ação de uma única carga positiva pontual Q. Sabe-se que em um ponto A, distante de 2 metros da carga Q, a intensidade do campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a 4. Então, o que é? Eu coloquei aqui o dado que ele deu, tá? 1,8 positivo vezes 10 a 4 Newton por Coulomb, e desenhei a carga Q a uma distância de A. Não importa aonde, tá? Eu desenhei representando só, poderia ser em qualquer lugar, um raio de 2 metros. Poderia fazer o ponto A. Ele pede o valor da carga elétrica Q. A gente sabe, né, que força elétrica é igual a campo elétrico vezes Q. Mas vamos ver aqui. Ó, eu tenho que E é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, eu consigo achar esse módulo Q aqui, ó. Então, módulo do campo, o vetor campo elétrico vezes a distância ao quadrado, joguei esse D para cá para isolar o Q, tá? Desci o K. Então, E vezes D ao quadrado sobre K é igual a Q. Isolei o Q, que é o que eu quero descobrir, né? Então, aí é só jogar valores. Ó, o campo elétrico 1,8 vezes 10 a 4, vezes 2, que a distância já está em metro. Então, tá no sistema internacional, não precisa mudar, tá? Ao quadrado. Dividido pela constante K. Eu achei o valor de Q como 8 vezes 10 a sexta, menos 6 Coulomb. Menos 6 é a mesma coisa que escrever 8 microcoulomb. Tá? Então, eu achei a carga Q, que é a letra A. O segundo, ele pede a intensidade do campo elétrico em um ponto B, situado a 30 centímetros. Então, aí ele já reduz bastante aqui o raio, né? Eu coloquei aqui, ó, ele fiz um desenho bonitinho aqui, ó. Tá vendo? A uma distância, ele quer o campo elétrico que forma ali no B. No ponto B, tá bom? Como é que a gente faz? A gente já conhece a carga Q, tá? Porque a carga Q ele tá no mesmo exercício. Então, a carga Q, ela não vai mudar. Mudou a distância, vai mudar a questão de intensidade de campo, tá? Mudar força, intensidade de campo. Agora, em relação à carga, é uma só, tá bom? Então, aí você pode usar ela aqui. Então, a gente vai usar a mesma fórmula, tá? K vezes Q sobre D ao quadrado. E vai substituir os valores. Constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor achado na letra A, 8 vezes 10 a menos 6, sobre a nova distância, que é 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso eu achei 8,0 vezes 10 a 5 newtons por Coulomb.
Não sei se tá sendo muito rápido para você, só que eu acho que evita de eu ficar escrevendo muito, que o vídeo fica muito longo. Não sei se fica cansativo, né? Olha só, vamos para 6. Qualquer coisa você me fala que a gente vai revisando o exercício, tá? O 6, ele tem esse desenho aqui, ó. Tá? É um triângulo, se eu não me engano, triângulo equilátero, de lado 30 centímetros. Então, DA é igual a DB, tá? Que é igual até essa partezinha aqui, ó. DA é igual a DB, que é igual a 30 centímetros. E QA em módulo é igual a QB, tá? Só vai diferenciar aí questão de ser positivo ou negativo. Isso é muito importante, ser positivo ou negativo, porque ele pede o campo resultante. O campo resultante. Por quê? Em relação ao ponto C, tá? A carga A, ela gera um campo em relação ao ponto C, e a carga B também gera um ponto em relação a C. E aí o sentido aqui vai variar de acordo com o sinal. Então a carga A, como ela é positiva, no vértice C ela vai para fora, tá? Então o EA vai estar apontado para fora de C. E como o QB é negativo, vai estar apontado para dentro do triângulo aqui nesse sentido, tá? E como é que é a resultante? Aí eu fiz o desenho aqui, ó. Aí é pura geometria, né? O que que eu fiz aqui? Eu segui. Aqui é como se fosse a continuação do triângulo, né? Esse aqui, essa linha aqui é igual a essa linha aqui. Então, eu segui, continuei fazendo essa linha aqui. E essa linha aqui eu prolonguei, na verdade chama prolongar, né? Eu sei que como o triângulo é equilátero, os três lados é 60 graus, não é? Então, eu sei que aqui é 60 graus. Como é oposto pelo vértice, eu também sei que essa parte de cima aqui é 60 graus. Para formar 180, sobra 120, tá? 120. E agora é o seguinte, eu vou traçar aqui, ó, tem essa reta, eu vou traçar uma paralela aqui, paralela a essa, e paralela a essa aqui, ó, eu vou fazer aqui. Por quê? No ponto que eles se encontrarem, eu pego do centro das duas e traço a resultante. E para achar a resultante, eu vou fazer a lei dos cossenos com esse ângulo total aqui de 120 graus, tá? Que vai ficar assim, ó. O campo resultante é igual a EA ao quadrado, mais EB ao quadrado, mais 2EA vezes EB vezes cosseno de 120. Só que é o seguinte, agora eu montei como é que faz. Só que agora eu vou ter que calcular o EA e o EB, porque ele só deu a carga. Então, eu tenho que calcular o valor do módulo dos campos de cada letrinha, tá bom? E aí, como é que eu faço aqui? Aí eu venho pra cá. Ó, pra eu achar EA, vai ser igual a K vezes QA sobre D ao quadrado. Então, é constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 2, dividido pela distância ao quadrado. A distância, como o triângulo é equilátero, vai ser 30 para os dois, ó, para esse e para esse. Tá vendo? Como o QA é igual a QB, tá? E o módulo corta o negativo e positivo, né? Vai ser uma carga como se fosse valor positivo para os dois. Eles vão ter os mesmos valores, tá vendo? Eu vou achar aí o campo como 6,0 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Aí eu vou substituir aqui na fórmula. 6,0 vale A vezes 10 a quinta, né? E o EB também vale isso. Então, fazendo aí o resultado, olha, você dá uma olhadinha na fórmula. E aí eu vou encontrar 1,8 vezes 10 elevado a mais 12, tá? Raiz quadrada desse valor. Isso vai ser mais ou menos, né? Que eu arredondei aqui o final, 1,04 vezes 10 a sexta newtons por coulomb, tá bom? Então, o valorzinho dessa resultante aqui vai ser 1,0 vezes 10 a sexta. Esse é o campo resultante, tá bom? Vamos para a questão 7. Questão 7.
Aqui tá o desenho representativo da questão 7, tá? Deixa eu ver até se eu consigo, peraí. Abaixei um pouco para ver se fica melhor. Eu fiz o desenho representativo do 7, tá? Com a carga A positiva, carga B negativa, em um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus, tá bom? Com esse lado 60 centímetros e esse 30. E o que ele pede? Para calcular a intensidade e representar o vetor campo elétrico no ponto X. O vetor campo elétrico nos pontos X, na verdade, ele vai ter 2, certo? Como o A é positivo, então ele vai repelir. Assim como no exercício 6, igualzinho. Questão no QB é negativo, então o campo vai como se estivesse entrando, tá? Atraindo, atração. Então a resultante é só a gente traçar paralela a essa aqui e paralela a essa aqui. E aí a gente, no ponto que se encontra, a gente traça a resultante, tá bom? Como esse ângulo aqui é 90, ficou muito fácil. O ângulo outro que resta lá é 90 graus. A gente fazendo lei dos cossenos vai ficar... Eu já calculei a B aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na lei dos cossenos, vai ficar aqui o cosseno de 90 graus. Eu só te mostrei, tá? Mas aí, como o cosseno de 90 é zero, é como se eu só fizesse como é que chama? É como se fosse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu esqueci o nome daquela fórmula matemática para encontrar. A hipotenusa. Certo? Então, vamos lá. Aí, olha só. Igual no 6. O 7, ele dá as cargas, mas não dá os valores dos campos. Então, vamos calcular. Então, ó. EB é igual a K vezes QB sobre a distância de X até QB, né? De QB até X, que é 60. Então, tá aqui. O resultado dá 4,0 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, tá? Pura matemática depois que você interpreta, né? E o EA, olha, vai ser a carga A vezes K dividido pela distância ao quadrado, que é 30. A distânciazinha de A até X é 30. Então, aqui vai ser 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. O resultado dá 3,0 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Tá bom? E aí, a gente tem que achar como se fosse o ER, a hipotenusa. A hipotenusa. A gente pode trazer esse EA daqui para cá. Se a gente trouxer, o QA vale 3,0, então como se fosse 3,0 aqui vezes 10 a quinta e 4,0. É como se a gente fizesse, eu acho que o nome é triângulo pitagórico. A gente, quando faz a resposta aqui, ó, vai ser 5. O ER, se a gente jogar os valores aqui, vai dar 5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Não tem aquilo do... existem várias formas. Por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente vai conhecendo as regrinhas e conhecendo algumas teorias, tem várias formas da gente ver se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Porque quando a gente trabalha um triângulo, que é... Vamos supor, se aqui é 5, aqui é 4, a gente sabe que o outro lado é 3, por causa do triângulo pitagórico. Não é? Eu acho que é esse mesmo nome. Então, eu acredito que eu esteja no caminho certo, tá? Qualquer coisa, se eu estiver errando, você me fala também. Vamos para a letra B. Olha a letra B, eu até rabisquei aqui. Eduardo, desconsidera tudo em lápis, tá? Ó. Aqui tá a figurinha representativa, como se QA estivesse... as cargas estivessem em cima da régua. E o QA tá... O QA tá no 1 centímetro e o QB está no 7 centímetros, na posição 7 centímetros. Então, a distância entre eles é 6 centímetros, certo? A distância entre os dois. Aí ele fala que ele quer a localização, tá? Do ponto em que o campo elétrico resultante seja nulo.
eu acredito que ele esteja dizendo que EA seja igual a EB, tá? Vamos supor, se a gente colocar um pontinho aqui, no meio entre eles, tem que ser entre os dois para anular. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ambas vão apontar para lá, não é verdade? Por quê? Deixa eu rabiscar aqui já que eu tô te mostrando. Se eu colocasse, Eduardo, uma carguinha aqui, ó. Então, como é carga positiva, vai repelir. Então, o campo vai repelir para cá, ó, o EA. Só que o QB também é positivo, então ele também vai repelir. Então, aqui vai ser... O campo elétrico resultante vai ser a soma dos dois, porque eles estão no mesmo sentido. Entendeu? Então, na teoria, se a gente pensar na teoria, pô, um campo elétrico, para se anular, se tem duas cargas positivas, eu tenho que colocar no meio aqui, entre algum lugar aqui, para que somar dos dois vai dar igual a zero. Um mais o outro seja igual a zero. Para que EA mais EB seja igual a zero, tá? Para que um seja igual ao outro, eu sei que EA tem que ser igual a menos EB. Em teoria, se eu colocar em módulo, tá? Porque é aquilo que eu disse para você sobre vetores. Quando a gente trabalha com vetores, o sinal negativo ou positivo é só para indicar o sentido, a direção dele, tá bom? Para indicar para onde ele ir, mas é só isso, tá? Porque igual não existe força negativa, existe o sentido, tá bom? Então, olha só. Aí, o que eu fiz? Eu considerei o EA igual a EB. Então, EA é igual a EB. Então, K vezes a carga QA, só que a carga QA é 4Q. Eu já substituí aqui. Dividido pela distância de A ao quadrado. Essa distância aqui é a distância do ponto A até um ponto desconhecido que eu quero saber qual é. Que é até essa carguinha aqui. Tá? É porque eu ainda não sei em qual ponto da régua ela vai ficar para que o EA seja igual a EB. Então, é igual a K vezes EB vale Q sobre DB ao quadrado. Eu consigo cortar o Q com Q e o K com K, porque são a mesma coisa. Então, aí, eu tenho que 4 sobre DA ao quadrado é igual a 1 sobre DB ao quadrado. Vou escrever aqui mais ou menos para você ver, ó. 4 sobre DA ao quadrado é igual a 1 sobre DB ao quadrado. Certo? O que eu fiz? Eu trouxe o DB para multiplicar, eu multipliquei cruzado. Trouxe o DB para cá e o DA para cá. Então, ficou 4DB ao quadrado é igual a DA ao quadrado. Só que eu quis tirar o quadrado. O que eu fiz? Elevei ambos os lados. Elevei não. Tirei raiz de ambos os lados. O que deu? Raiz de 4 é 2. 2dB é igual a dA. Às vezes eu acho que é simples, mas pode ser mais complicadinho. Eu não sei, tá? Qualquer coisa você me fala. Ou você vai apertando pause e volta. Você pergunta... Tia Júlia, ó, com as crianças. Fala, Júlia, eu não entendi essa parte sua, tá? Mas isso aqui também é outra coisa, puro jogo matemático. Eu quis tirar o quadrado dos dois, tá? E para tirar o quadrado, eu tenho que levar ambos os termos a... tirar a raiz quadrada de ambos os termos, tá? Então, 2dB vai ser igual. O que é isso daqui? Eu sei que... Vamos lá, bem devagarzinho. Eu sei que a distância de A mais a distância de B é igual a 6 centímetros. Eu sei disso. Eu sei disso. Tá?
Então, a distância de A vai ser igual... Distância de A, ó. Distância de A vai ser igual a 6. Eu vou trazer o dB para cá. Menos dB. Isso aqui eu joguei para cá, ó. Tá? Então, aí eu isolei dB, achei que dB é igual a 2. Depois de achar dB igual a 2, eu voltei nessa fórmula aqui. Joguei dA igual a 6 menos 2, né? 6 menos dB, que é igual a 4 centímetros. Então, olha só. O ponto DA vai ter 4 centímetros de distância até o ponto em que o campo elétrico é nulo. E DB, a carga B, vai ter 2 centímetros de distância para que o campo seja nulo. Os dois se anulem. Se você quiser, você pode jogar aqui depois. Joga o valor de DA e o DB para ver se isso vai ser igual a isso mesmo, tá? Aí eu achei que é 5. Se DA tem uma distância de 4 centímetros, de 1 até 5 tem 4. Então, a distância aqui vai ser 5. E a distância de 5 é 7 a 2. É o valor que a gente achou aqui. Tá? Então, ele pede... qual é o... determinar a abscissa do ponto. É os 5 centímetros. Acredito que seja isso, tá bom? Qualquer coisa você me dá um retorno, tá, Eduarda? Beijo pra você.